Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 30ª aula para o 9º ano do Ensino Fundamental. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre um assunto que, principalmente agora, com toda essa onda de rede social, com toda essa onda de movimentos, está muito presente, muito em cena no nosso cotidiano, certo? No nosso dia a dia. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que são movimentos sociais, o que é o ativismo e o que é também o pacifismo, certo? Então vamos lá, observem aí. Movimentos sociais. O direito de manifestação é assegurado pelo artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal de 1988. E nos últimos anos, muitas pessoas saíram às ruas lutando pelos seus direitos e colocando o conceito de movimento social em pauta. Mas afinal, o que seria esse movimento social? Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam e ou lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos. São fenômenos históricos que resultam de lutas sociais que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais nas sociedades. Esses movimentos surgem da iniciativa cidadã, quando um grupo percebe que não tem os mesmos direitos que os demais membros da sociedade. Por isso, os movimentos sociais convocam passeatas, ocupações de espaços públicos e fechamentos de ruas, para chamar a atenção do governo e da população para suas causas. Então, basicamente, é isso que a gente tem como conceito de movimento, certo? Movimento social. São pessoas e grupos de pessoas que se unem por um mesmo ideal, por um mesmo objetivo, que têm uma mesma ideia, para reivindicar direitos que muitas vezes não são assegurados a eles ou que eles se sentem prejudicados por não ter em detrimento de outras pessoas, certo? Então, muitas vezes, algumas pessoas têm direitos e oportunidades e privilégios que a gente não tem. Então, esses movimentos sociais eles vão surgir para tentar diminuir a desigualdade e tentar impactar positivamente na sociedade. Continuando. Os movimentos sociais eles podem ser divididos em dois tipos. Primeiro, que é o conjuntural, que é um movimento que surge devido a uma demanda específica e tem curto prazo, por exemplo, as manifestações sobre o preço da passagem. E o estrutural, que é um movimento que quer conquistar coisas a longo prazo. Por exemplo, os movimentos que lutam pelo fim do racismo. Outro fato importante é que movimentos sociais podem ser favoráveis ao governo vigente. Basta apoiarem as mesmas lutas com as quais o governo se identifica. Então, são conceitos muito importantes da gente entender aqui, por quê? Primeiro, a gente tem duas distinções, que são os movimentos conjunturais e estruturais. Os conjunturais são aqueles que acontecem e surgem por uma demanda específica, como o texto deu exemplo dos movimentos contra o aumento da passagem, então são movimentos que surgem para lutar por uma coisa específica, que geralmente é a curto prazo, e os movimentos estruturais que eles são presentes na nossa sociedade a longo prazo e já estão presentes há muito tempo, como os movimentos negros que lutam contra o fim do racismo, como o movimento feminista. Então a gente tem diversos movimentos que são mais estruturais. Mas outra coisa importante também de saber é que esses movimentos sociais, eles nem sempre se opõem ao governo, às ideias do governo, certo? Às imposições do governo. Muitos deles são favoráveis ao governo. E a gente vê muito presente isso também atualmente na nossa sociedade, certo? Continuando, observe. Como que esses movimentos surgiram no Brasil? No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 70, por serem fortes opositores ao regime militar, mas logicamente eles não surgiram aí, certo? Desde que a sociedade se entende como sociedade, que os grupos se organizam como sociedade, os movimentos sociais já faziam parte das sociedades e civilizações antigas. Então, no Brasil não foi diferente, certo? Esses movimentos eles não surgiram na década de 70, mas eles ganharam força na década de 70. Continuando. O movimento estudantil pode ser destacado, pois nesta época grandes manifestações foram organizadas pelos estudantes, como a passeata dos 100 mil, assim como os períodos das diretas já,
certo? E também do impeachment do Fernando Collor, que já aconteceu aí nas décadas de 80 e 90. Além disso, movimento como o MST, que é o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terras, e o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que lutam pelo direito à terra e à moradia. Também surgiram na década de 70 e na década de 90. Ambos são considerados grandes movimentos sociais brasileiros. Então aí a gente já tem outros dois exemplos desses movimentos sociais. E esses dois outros exemplos aí a gente vê muito falar, seja em jornal, até nos nossos livros didáticos falam também sobre esses movimentos, que é tanto o MST, que é o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, como é MSTS, ou MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Então, eles reivindicam o quê? Qual é a reivindicação deles? Moradia e terras, certo? Dessas populações que foram excluídas pelo governo, pela ordem vigente, pelas leis vigentes, e aí eles têm que lutar através desses movimentos para conquistar aqueles objetivos que se permeiam. Continuando, aí a gente também vai ter como que esses movimentos são organizados. Aí a gente tem o movimento pacifista. O que é o movimento pacifista? É um movimento social que busca lutar por ideais tais como o término de uma guerra em particular, ou de todas as guerras, minimizando a violência entre homens em um local em particular ou em algumas situações, frequentemente relacionada à meta da paz mundial. Significa também combater por estes objetivos usando a defesa ao pacifismo. Resistência não violenta, diplomacia, boicotes, consumo responsável e apoiando candidatos políticos e fazendo demonstração pela causa anti-guerra. A cooperação política é um exemplo de uma organização que procura fundir todas as organizações do movimento da paz e das organizações verdes em alguns objetivos. E todos que têm o objetivo da paz comum e da sustentabilidade humana. Então, como o próprio nome já nos dá uma luz, o movimento pacifista é um movimento que procura cada vez mais investir em atos de paz, certo? Um movimento que vem para tentar instaurar a paz, trabalhar de forma pacífica, diplomática e não muito burocrática e nem muito travados em lutas. Então, é um movimento que surge principalmente para tentar selar essa paz. Claro que com objetivos em comum, certo? E o que é o ativismo? A gente viu o que é o movimento pacifista ou pacifismo e agora o que é o ativismo. Ativismo significa defender algo. No sentido filosófico, pode ser descrito como qualquer doutrina ou argumentação que privilegia a prática efetiva de transformação da realidade em detrimento de atividades exclusivamente especulativas. Ou seja, você sai do campo teórico e vai para o campo prático, certo? Isso que é o ativismo. E aí surge o que é um ativista. Observe. Pessoa que trabalha de modo ativo, eficiente, na prática por uma causa, falando especialmente de um interesse coletivo. Por exemplo, os ativistas do meio ambiente. Quem atua e trabalha por uma ideologia política ou social, um militante. Então, o ativista, o ativismo, ele está muito ligado a isso de estar ativo, certo? De estar na frente, de correr atrás, de lutar por esses ideais. Então, é basicamente o que constitui esses movimentos sociais, são ativistas, certo? E pelos inúmeros processos que são possíveis. Tanto é que a gente vai conhecer um pouquinho de quais são esses movimentos sociais do mundo contemporâneo. Observem. Nas últimas décadas, demandas de gênero, sexualidade, etnicidade e território tornaram-se cada vez mais presentes. Os novos movimentos sociais ganharam força com a redemocratização, a abertura política e a garantia dos direitos civis. No Brasil, podemos notar o aparecimento e crescimento de movimentos sociais em todo o país, tanto nas cidades quanto no campo. E aí a gente tem alguns exemplos desses movimentos sociais contemporâneos. Tem o movimento negro, que a gente já discutiu, que surge desde lá do período da escravidão e vem até os dias atuais e vai se perpetuar ainda por muito tempo. A gente tem o movimento estudantil, que é um movimento que ganha força ali no período da ditadura militar, por conta dessa organização estudantil em lutar contra o regime. O movimento feminista, que é um movimento
também muito antigo, mas que se perpetua até os dias de hoje, que vai ainda muito além disso. A gente tem o movimento LGBTQIA+, ou LGBT, que é como é mais comumente conhecida, que é um movimento que luta aí contra os processos de homofobia, transfobia, enfim. E aí a gente tem um movimento também ambiental, que é um movimento também muito antigo, que vem, principalmente aqui no nosso território acreano, vem lá desde da década de 70, com os movimentos socioambientais, com o surgimento da figura de Chico Mendes, enfim. Isso falando aqui do nosso território, mas a nível global também é um movimento muito antigo. É importante a gente destacar que esses movimentos sociais, principalmente contemporâneos, eles surgem com a população, a demanda da população em reivindicar por uns direitos. Então, ele não vem através da figura de uma única pessoa que vai ser endeusada e que vai ser o representante daquele movimento, mas sim de uma massa popular que vai lutar contra ou a favor de uma determinada ideal. Para além da igualdade, observem, durante muito tempo os movimentos sociais lutaram pela igualdade entre ricos e pobres, entre homens e mulheres, entre brancos e negros. Porém, os novos movimentos sociais surgidos a partir da década de 60 passaram a querer ser levados a sério também em sua diferença. Os novos atores sociais reivindicam o reconhecimento diferenciado pelo fato de pertencerem a certa minoria. Desejam que sua diferença seja considerada como um valor que deve ser respeitado por todos. Celebram a diversidade humana como um valor universal. Dessa maneira, sem abandonar a luta pela oportunidade de serem iguais, os novos movimentos sociais afirmam o direito de serem diferentes. Certo? Outro aliado dos movimentos sociais é a tecnologia. Observem. Através das redes sociais como Facebook, Twitter e WhatsApp, as informações sobre as manifestações, pontos de encontro, horário, vestimenta, entre outros, eram passadas de forma instantaneamente e atingiam um grande número de pessoas. Assim, foi construída a cultura do debate em rede. Compartilhando conteúdo, informação e conhecimento, a internet tornou-se um espaço social onde ideias e pontos de vista podem ser disseminados a todo instante. Um terreno fértil para os movimentos sociais se organizarem e atingirem mais militantes. Então a internet ela se tornou uma aliada muito profunda dentro desses movimentos sociais, certo? Vamos fazer agora duas questões para tentar fixar melhor o conteúdo. Observem. Primeiro, na sociedade democrática, indivíduos e grupos organizam-se em associações, movimentos sociais e populares. Classes se organizam em sindicatos e partidos, criando um contrapoder social, que, direta ou indiretamente, limita o poder do Estado. Nesse sentido, a importância dos movimentos sociais para as reivindicações de grupos minoritários se dá por quê? Qual que é a importância desses movimentos? A. Aumentam da inseguridade e o cais social. B. Tornam visíveis suas reivindicações e aumentam sua representatividade. C. Geram de empregos e das movimentações de capital financeiro. Ou D. Enfraquecem das instituições do governo através de críticas e manifestações. A alternativa certa é a letra B, certo? Esses movimentos sociais são importantes porque vão tornar visíveis as reivindicações dessas populações minoritárias e também aumentar sua representatividade. Segunda questão. Os chamados novos movimentos sociais, ou movimentos sociais contemporâneos, surgiram através de uma série de lutas por reconhecimento e direitos civis. Por isso, eles tratam mais de assuntos voltados às questões étnicas e aos valores humanos, muito discutido na sociedade e nas grandes mídias. Pode-se afirmar que são características estruturais dos novos movimentos sociais, exceto, letra A, decisão centralizada em uma figura de liderança, B, desenvolvimento de ações coletivas, C, desenvolvimento de ações locais, regionais e globais, ou D, utilização de ferramentas da internet para a divulgação de reivindicações. A alternativa incorreta, no caso, é a letra A, decisão centralizada em uma figura de liderança, porque nos novos movimentos sociais não tem mais essa questão de ter um líder, uma liderança, certo? Para ter acesso a essa aula na íntegra e quantas vezes quiser, acessem a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem ver essa e todas as outras aulas, tá bom? É isso, tchau, tchau.